Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Mikael, esse aqui é o Sobre o Escrito e hoje a gente vai falar no canal sobre O Amante Japonês de Isabel Allende. E eu escolhi trazer Isabel Allende nessa semana, claro, por causa do Dia Internacional da Mulher, agora no dia 8, que é um dia muito importante, devia se estender durante todos os dias do ano também, com certeza para a gente lembrar, celebrar e levantar a importância dos movimentos feministas e das conquistas das mulheres ao longo dos anos. E eu trago esse livro não só pelo fato da Isabel Allende ser uma escritora mulher com tanta importância no mundo, né, da literatura, e principalmente aqui na América Latina, mas porque essa história conta sobre duas mulheres muito fortes, duas mulheres que conseguiram, assim, vencer adversidades fora e dentro delas, assim, e ter uma força descomunal. A gente vai conhecer isso agora. Eu gosto muito da Isabel Allende, ela consegue me emocionar de um jeito muito grande, ela tem um jeito de olhar para o mundo e para as questões históricas, né? Quem já leu alguma coisa da Isabel Allende sabe que detalhes históricos e acontecimentos estão sempre presentes nas obras dela de um jeito muito apurado, e a gente vai falar disso aqui. Ela consegue fazer com muita maestria. Eu acho que ela tem uma sensibilidade que é própria das mulheres, que a gente devia, assim, celebrar muito mais e trazer mais amplitude para isso. Por isso que muita gente fala, né, para ler mais mulheres, até porque eu estava conversando com uns amigos esses dias, nossa, cansado dessas literaturas cheias de testosterona para todo lado, né? Eu saí desse livro aqui, comecei a ler Gabriela Cravo e Canela e assim, tá sendo um baque gigantesco, sabe? Depois eu vou fazer o vídeo, né, da Gabriela quando eu terminar. Mas a Isabel Allende, ela consegue trazer pra gente umas coisas muito boas, e eu gosto porque os personagens dela, antes de apresentar aqui essa breve resenha do que se trata nessa história, os personagens da Isabel Allende, eles são complexos, mas não são hipócritas. Isso é a coisa mais sensacional, sabe? São personagens que aceitam seus defeitos, suas falhas, suas idiosincrasias, sabem onde precisam melhorar, às vezes não melhoram, mas têm a consciência de que não querem melhorar, sabe? Olham para trás e fazem assim um julgamento de si mesmo. Então, a Isabel Allende, ela meio que apresenta uns personagens pra gente assim, já se auto-julgando. Não fica aquela sensação assim, depois que a gente termina de ler um livro, pensa, nossa, esse personagem aqui, ele não refletiu nada sobre as ações que ele fez ou que ela fez. Não, os personagens da Isabel Allende, todos têm essa autoconsciência muito aflorada. E isso é bom pra gente ver como que, né, um personagem que aparece assim como uma cascadura gigantesca e de repente faz uma ação que é totalmente sensível, inesperada, que surpreende todo mundo, que as pessoas que eram sensíveis e boazinhas não fazem. Esse é o estilo de narrativa da Isabel Allende. Ela vai te surpreendendo e te emocionando do começo ao fim. Eu já li dela Casa dos Espíritos, um grande clássico que eu amo. Já li também O Caderno de Maia, e esse foi o terceiro livro que eu li dela, O Amante Japonês. Então simbora para uma breve resenha pra gente entender o que está acontecendo em O Amante Japonês, né? Eu já aviso, é uma história cheia de personagens, cheia de situações, cheia de tempos diferentes, que não é complicado de você entender, mas é complicado de explicar, tá bom? A gente conhece alguns personagens aqui importantes, que é a Irina Basile. Ela é uma estrangeira, ela mora nos Estados Unidos há bastante tempo já, desde a adolescência, e a gente encontra ela mais velha, assim, vamos colocar uns 22, 25 anos, trabalhando numa casa de idosos chamada Lark House em São Francisco. A Irina, ela veio da Moldávia. A Moldávia é um país da Europa Oriental, entre ali a Ucrânia e entre a Romênia. E aí ela estava lá um tempo já se adaptando nos Estados Unidos, conseguiu esse emprego nessa casa de idosos. Lá ela conhece a Alma Belasco. A Alma é uma idosa, assim, já muito bem de vida, já formada, ela tem uns 80, mais de 80 anos. Ela é muito rica, ela poderia estar morando numa mansão, fazendo seus trabalhos artísticos. Ela desenha em panos, assim, sabe? Panos que são vendidos assim a milhões, milhares de dólares, que são peças muito exclusivas. Ela poderia estar morando na mansão dela lá com a família, mas ela resolveu, por livre e espontânea vontade, com a lucidez que ela ainda tem, morar em Lark House e viver lá no meio dos idosos. E aí ela acaba conhecendo a Irina e a contrata para ser sua secretária depois que a Irina fizer os trabalhos dela lá dentro de Lark House, né? E aí a Irina começa a conhecer mais sobre
a vida da Alma. Inclusive conhece o neto dela, o Seth Belasco, e o Seth se interessa muito pela Irina. Então, para ficar perto da Irina, ele começa a vir muito a Lark House para acompanhar a avó dele, enfim, nos trabalhos. O Seth, ele diz que está escrevendo um livro sobre a história dos Belascos. Mas isso é só mais uma desculpa para ficar perto da Irina, né? Porque ele pede a ajuda dela. Nisso, os dois vão começando a investigar a vida da família, a vida da Alma. E eles percebem que a Alma sempre recebe umas cartas nos envelopes, assim, nos envelopes amarelos, e também some de vez em quando, assim, fica uns dias fora. Ela recebe gardenias toda semana lá em Lark House, e as pessoas ficam assim, nossa, mas quem tá escrevendo para ela? A Alma é cheia de mistérios, sabe? E aí a gente vai conhecendo através da própria Alma, que vai contando algumas histórias. E sempre tem essa coisa de voltar ao passado. A Alma Belasco, por exemplo, fazendo uma breve história dela aqui, a Alma, ela era uma menina polonesa de 5 anos, que morava lá na Polônia. Ela era judia, e os pais a mandaram com 5 anos de idade para São Francisco para que ela pudesse escapar da invasão nazista lá na Polônia, né? Os pais eram comerciantes e tal, muito influentes, ricos, achavam que iam dar conta da invasão, mas não deram. E também enviaram o irmão mais velho da Alma para Inglaterra. Quando a Alma chegou em São Francisco, ela foi levada para a casa da tia dela, a irmã da mãe dela, a Lilian Mendel, que na época chamava Alma Mendel e Lilian Mendel, que era casada, Lilian, com o Isaac Belasco. Isaac era um advogado muito rico, enfim, que conseguiu sobreviver àquela crise de 1929 e se deu muito bem em São Francisco. E ele tinha uma mansão, assim, que a gente conhece aqui no livro, chamada Seacliff. Em Seacliff, a gente conhece também o Takao Fukuda, que é um japonês, que migrou do Japão para os Estados Unidos para ganhar a vida, e o Ishimei. O Ishimei Fukuda é o filho do jardineiro, de 5 anos mais ou menos também, que ele tem um grande relacionamento assim desde criança com a Alma e com o Nathaniel. O Nathaniel é o primo da Alma, filho da Lilian e do Isaac Belasco. Então, essas 3 crianças, elas são bastante centrais na história. O Ishimei, filho do jardineiro, a Alma, que veio lá da Polônia para ficar junto na casa da tia, e o Nathaniel, que é o filho dos Belascos, né? No começo, a Alma, ela não conseguia se adaptar muito bem, mas ela vai conseguindo fazer ali uma amizade muito grande com o primo e com o Ishimei. Só que quando teve o ataque de Pearl Harbor, aí os Estados Unidos entraram na guerra, e todo mundo que era japonês ou ascendente, descendente de cultura nipônica foi considerado um inimigo em potencial. E aí os Estados Unidos empreenderam uma campanha de difamação contra a cultura nipônica, e inclusive criaram campos de concentração dentro do próprio Estados Unidos, isso eu não sabia, para deixar lá vários japoneses, tanto os que vieram primeiro, que eram os Iseis, quanto os filhos dessas pessoas, que eram os Niseis. Eles ficaram assim uns 2 anos lá. E quando teve esse processo, o Ishimei acabou sendo separado da Alma e separado do Nathaniel também, que é o primo da Alma. Só que antes, quando eles eram crianças, já tinha nascido alguma coisa ali muito boa entre a Alma e o Ishimei, que eles vão carregar pela vida toda. E aí a gente vai acompanhar isso daqui, que é o que lá quando a Alma tem 80 anos, a Irina e o Seth vão tentar descobrir qual que é o grande mistério da vida dela, quem que manda essas cartas para a Alma, o que acontece ali, quais são os segredos da história da Alma Belasco. É um livro muito, muito interessante, que a Isabel Allende vai conseguindo colocar assim muitos detalhes históricos para a gente conhecer esses fatos, históricos através de dentro dos personagens. É muito interessante e é basicamente o que acontece nessa história. É muito difícil de explicar, gente. É a 3ª vez que eu tento falar isso daqui. Meu Deus, é muito confuso, mas só para explicar, porque você consegue compreender muito bem. A Isabel Allende, ela tem um jeito de escrever muito primoroso que deixa as coisas muito claras. Algumas ressonâncias pessoais dessa história aqui. Eu acho que tem a ver, inclusive, com essa minha dificuldade de conseguir contar, fazer um breve resumo disso, porque para mim, uma grande ressonância é isso que é o título do vídeo de hoje, que é a constância.
eu consigo perceber aqui, pode ter sido uma grande vontade da Isabel Allende de passar isso, como que às vezes as histórias elas vão se mantendo numa constante de repetição ao longo do tempo, ao longo das gerações, muda-se ali, sabe, a configuração das nações, do Estado, a configuração das famílias, a configuração da pessoa, a configuração assim social, né? Às vezes uma pessoa pode ter mais dinheiro que a outra, enfim, mas as histórias têm o poder de estar sempre em repetição, numa constante. Então, assim, muitas coisas que aconteciam com a Alma Belasco, com o Nathaniel, acontecem com a Irina e acontecem com o Seth Belasco no presente. Então, a Isabel Allende ela vai trazendo para você aqui um jeito de concatenar as histórias que às vezes você se confunde no sentido assim, nossa, peraí, eu achei que isso tinha acontecido com o Seth. Não, pera, aconteceu com o Nathaniel. Nossa, isso aqui aconteceu com o Ishimei. Mas está acontecendo um negócio muito parecido aqui com a Irina e com... Isso é muito sensacional, o que ela consegue fazer. E realmente quando a gente olha assim para nossa própria história familiar, você vê alguns padrões de repetição no nosso bairro, no nosso país e alguma coisa. Isso é muito legal de perceber como que as histórias elas vão passando por uma constante. Isso é muito interessante para a gente até ter uma, como é que fala, um certo desapego, assim, de achar que sempre tem que fazer alguma coisa original, sempre tem que fazer uma coisa diferente, sendo que, na verdade, a gente está dentro desse ciclo, né? Um ciclo de repetição. É um fulano que se apaixona pela ciclana ou pelo fulano, e aí vão ter essa história, aí o sentimento vai chegar num ponto, o sentimento vai mudar, essa coisa também é interessante, que é uma ressonância também perceber como que é interessante você notar a evolução do sentimento, né? Duas pessoas conhecem, elas têm uma paixão ardente, dura um determinado tempo, essa paixão se transforma em amor, o amor vai durando, o amor se transforma também em outra coisa, em confiança, em uma segurança. Quando a alma lembra da relação dela com o Ishimei, quando ela era criança, com o Ishimei quando ela era jovem, com o Ishimei quando ela era adulta e com o Ishimei quando ela é idosa já. A mesma coisa com o Nathaniel e tudo mais, você vai percebendo a complexidade do sentimento, mas a tranquilidade de perceber que só porque ele mudou de fase não significa que ele não exista mais. Então agora eu vou começar aquela parte que eu vou dar alguns spoilers, porque eu vou fazer uma discussão com quem já leu O Amante Japonês ou não se importem em ficar sabendo alguns detalhes a mais da história. Se esse não é o seu caso, eu agradeço muito sua presença aqui. É a primeira vez que você está chegando no canal? Assina o canal, curta, compartilhe também e até o próximo vídeo. Bom, esse livro aqui me fez chorar tanto, mas me fez chorar tanto no final, gente. Na hora que a gente chega aqui no final e você vai desvendando as coisas da Alma Belasco, sabe? De como ela tinha afastado do Ishimei, de como ela se aproximou do Ishimei, quando ela engravida do Ishimei, perde o filho, mas aí ela casa com o Nathaniel, que é o primo dela, depois a gente vai descobrir que o primo dela é gay. A Isabel Allende conseguiu deixar as coisas aqui de um jeito e era muito interessante você perceber, eu no meu caso assim principalmente, perceber as decisões que a alma ia tomando na vida dela. Tinha umas horas que ela era muito perdida e às vezes eu não conseguia tanto pensar aquela idosa tão fortaleza, tão difícil de você conquistar em Lark House, que foi que a Irina conheceu, com a Alma Belasco jovem, assim, inconsequente, usando drogas, enfim, louca da vida, com noites ardentes com Ishimei, encontrando com ele às escondidas, enfim. Isso eu achei muito, muito interessante aqui dentro dessa história. E o que acontece com a Irina também, porque a gente vai conhecer, né, o passado da Irina, que ela tem um passado muito complicado, ela foi abusada pelo padrasto, o padrasto colocava vídeos dela quando ela era criança, sendo abusada sexualmente na internet, e aquilo era uma chaga muito forte para Irina. Você vai percebendo como que ela tinha muito a ver com a alma, que a alma também tinha um passado muito difícil de lidar com essa questão toda da Segunda Guerra, da separação dos pais, enfim. Você percebe como as duas são pessoas muito iguais, assim. Eu gostei muito, 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 muito do jeito que o Seth acaba se apoiando, né? Apoiando e ajudando a Irina a vencer tudo.
eu achei tudo muito maravilhoso. E aqui no final, quando a gente descobre que, na verdade, aquelas cartas que a Alma Belasco recebia em Lark House, as gardênias e as viagens que ela saía para fazer, e como se fosse para fazer com o Ishimei, na verdade era tudo dela. Porque o Ishimei tinha... só de falar dá vontade de chorar de novo. Que o Ishimei tinha morrido 3 anos antes, mais ou menos na época que ela foi para Lark House, e para manter viva aquela ilusão, para manter viva aquele sentimento que esteve com ela uma vida inteira, desde que ela tinha 5 anos, ela não sabia viver sem o amor de Ishimei, mas o Ishimei partiu, deixando a última carta para ela em 2010, aí ela resolveu se reenviar todas as cartas que ela tinha recebido ao longo de 40 anos do Ishimei. Então ela se enviava, ela recebia, ela fingia que estava recebendo do Ishimei, ela mesma se enviava as gardênias semanalmente, ela saía para, assim, fins de semana, sozinha, para ficar num hotel, para lembrar e reviver as coisas. É uma coisa que mexeu demais comigo. Mexeu demais e, assim, vale demais a pena uma releitura nesse livro para ver os outros detalhes que a Isabel Allende deixou ali que a gente não conseguiu perceber. E tem uma frase aqui que eu quero compartilhar com vocês, que está logo no começo, que é assim, ó. Que é uma... Assim que a Irina chega a Lark House, alguém fala para ela: minha filha, a idade por si só não torna ninguém melhor nem sábio, apenas acentua o que cada um sempre foi. Então não dá para esperar que a gente vai ser um idoso bonzinho se a gente não for, né, não tiver isso dentro do nosso, né, do coração aqui em algum lugar, porque a gente só vai acentuar aquilo que a gente for durante a vida inteira, ainda que sejamos seres complexos e de tantos sentimentos conflituosos e ao mesmo tempo que se dão bem dentro de nós mesmos, porque isso é a vida, né? Bom, essa é a leitura da semana, então, O Amante Japonês, um livro sensível demais, lindo, com uma escrita que a Isabel Allende, só ela consegue proporcionar pra gente, que me atrai demais. Eu ainda tento entender o porquê e às vezes eu não consigo dar conta de compreender. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que tenham gostado também de O Amante Japonês. Deixe seu comentário aqui, seu like também, assina o canal se é a primeira vez que você está aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! A gente lembrar e não deixar esquecer as lutas históricas dos movimentos femininos. E os dois vão ali crescendo e vão fazendo um relacionamento até que Como é difícil explicar essa história, meu Deus. Bom, uma breve resenha aqui então pra gente entender do que está acontecendo em O Amante Japonês. Bum, 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 bum.